Falando sobre o segundo módulo, no final do primeiro módulo eu falei sobre os tipos de vigilância, né? E eu vou destacar aqui alguns deles. Vamos começar pela vigilância epidemiológica, né? Vou trazer para você aqui algumas definições sobre a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, na verdade, ela trabalha com a coleta contínua, né? Sistemática e análise de interpretação de dados para o quê, pessoal? Planejamento e implementação de políticas, de práticas públicas na saúde, certo? Então, como eu disse para vocês, o que a gente precisa saber dentro da vigilância epidemiológica? O principal fato aqui eu preciso antecipadamente, certo? Ou seja, preciso que o Estado tenha antecipadamente a informação daquilo que pode ser algo fora do controle. E também, ou seja, aqui na verdade a gente está uma detecção precoce, é isso que eu quero dizer. Então a vigilância epidemiológica ela fica sempre de olho em situações de possíveis surtos, essa é a verdade, tá? Mas além disso, eu também comentei na aula passada, né, no módulo passado, que a vigilância também se preocupa com os projetos da saúde pública. Então, além de preocupar com algo que pode acontecer, que já faz parte do processo, a vigilância epidemiológica também precisa colaborar ou possuir dados suficientes para que haja políticas públicas ou práticas públicas de saúde em que evitem também possíveis riscos, fatores de riscos, né? E melhore as intervenções na saúde, né? Então, e essas medidas precisam ser calculadas, porque a gente fala sobre recursos, né? Então, no início do século XX, o Brasil já enfrentou algumas epidemias nessa época, né? Varíola, peste bubônica, febre amarela, cólera, né? Afetou o quê? Afetou produção industrial, afeta a economia, né? Lembra da Covid? Covid é mais recente, todo mundo vai lembrar, e algo que foi mundial, né? Foi uma pandemia, não foi uma epidemia, foi algo geralzão. Mas falando de pandemia, que é algo mais regional, no caso foi no Brasil, né, especificamente, essas epidemias, elas trazem também grandes dificuldades, porque você afeta a saúde, afeta a educação, afeta o campo de trabalho. Então são situações de saúde que afetam todo um processo de um país inteiro, levando às vezes a prejuízos, né, ou deixar de crescer, alterar ali, né, o PIB, tem essas determinações econômicas, né, que muda conforme essas doenças se proliferavam, né, lá atrás. E com isso foi planejado, né, vacinas, melhora do saneamento básico, né, tudo isso aí vem reduzindo algumas doenças, algumas patologias que têm incidências por conta desses problemas. Por exemplo, saneamento básico é um deles, né, que causa muitos impactos, né, em determinadas regiões. Então, de lá para cá, né, dessa época para cá, você vê que a gente não tem esse tipo de pandemia mais. Recentemente se discute muito quanto ao sarampo, né, por conta da gente avaliar dados em regiões que têm baixo índice de vacinação, há um possível aumento de incidência de casos de sarampo. Por quê? Está relacionado diretamente ao baixo índice de vacinação, algo que a gente já tinha precavido antes, levado a vacina e de repente começa a reduzir. Então começa a aparecer novamente a doença, né? Então esse é o papel da vigilância epidemiológica. Olhar esses dados e falar, nossa, por que está tendo incidência? Vai olhar, vai observar baixo índice de vacinação. Estou dando esse exemplo, mas pode ser com qualquer outra patologia que a gente possivelmente já tenha erradicado do país, né? E de repente começa a aparecer. E a vigilância está atenta nesse sentido, né? Então, nessa época que eu estava falando para vocês, o perfil epidemiológico que eu falo aqui, o perfil de patologias, de epidemias que a gente tinha, né, no Brasil, que tínhamos no Brasil, era por conta de, primeiro, doenças transmissíveis, né, ou doenças infecto-contagiosas, como essas que a gente falou ali, né, cólera, febre amarela, né, varíola, né, essas doenças assim. Mas também tínhamos as outras doenças infecto-contagiosas que tinham um perfil alto de transmissibilidade. Significa que não é só essas que vêm por vírus, vêm por bactérias, né? Mas também outras doenças que são importantes a gente ver na comunidade, nas populações. Por que elas acontecem tanto ali, naquela região? Aí tem que ser uma investigação.
Por isso, as áreas de saúde, elas se conversam, os municípios, os estados, com o Ministério da Saúde, com o setor de vigilância epidemiológica, para que vá colocando esses dados, né, estratificando esses dados de uma forma geral, para que se contenha ou planeje algo, né, como orientações, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, doenças transmissíveis, né, as ISTs, por exemplo. Então tem políticas públicas para o Brasil, por exemplo, AIDS, sífilis, tem políticas para essas doenças também, mas é por conta de gente ter a opção, a oportunidade de ter a vigilância atenta a esses fatores, né, epidemiológicos, ou seja, isso pode, se não houver uma política pública, se não houver orientação, a gente tem a chance disso aumentar de número de uma hora para outra, de repente por falta de, às vezes, de conhecimento, de controle dos próprios cidadãos, né? Então o profissional de saúde precisa estar olhando com essa visão de que tudo precisa ser analisado para que se possa projetar algo melhor ou precaver que aconteça algo que não tenha controle depois, ou dificulte o controle ou tenha um gasto muito excessivo. Então, dentro desse contexto aqui na parte 2, que eu estou comentando com vocês, surgiram, né, alguns conceitos maiores ainda, né, foram introduzidos alguns conceitos maiores, além desse que eu já passei. Por exemplo, notificação, quarentena, né, isolamento, né, controle de redução de danos, erradicação, eliminação. São conceitos que surgiram aqui, né? Logo a gente passar por essas fases de epidemias que tínhamos antes, agora a gente não tem tanta epidemia, né? Exceto a pandemia da Covid, mas as epidemias a gente tem, elas tem mais endemias do que pandemias, não tem algo no Brasil inteiro alastrando, né? De vez em quando a dengue parece querer assustar, né? Mas, como o ano passado, por exemplo. Mas o que a gente precisa levar em consideração são esses conceitos, que você já deve ter ouvido. Notificação. Notificação é qualquer ocorrência que acontece lá na região. Pode ser no postinho de saúde, no hospital privado, em qualquer lugar que há um paciente com dengue, existe uma notificação. Ela é obrigatória, é compulsória essa notificação. Essa notificação vai cair num portal do Ministério da Saúde em que ele tem essa informação, para ele poder olhar nessa região o quanto de incidência tem daquela doença, por exemplo, que eu dei o exemplo da dengue agora, né, para você. Então essa é a notificação, para a gente ver quanto em quanto tempo, tem intervalo de acontecimento dessa patologia, né. Depois tem outro conceito que você ouviu muito, foi quarentena. Na pandemia todo mundo ouviu sobre isso. O que é quarentena? Quarentena é a restrição. Restringe ali tua opção de participar de alguns lugares, de acessar alguns eventos, ou até mesmo de sair de casa. No caso da pandemia Covid-19, teve aquela situação de ficar em casa, não poder ir, não poder andar. Então veja, e também o isolamento, que foi outra coisa. Além de ficar em casa, às vezes você pode ficar em casa, mas isolado. Você não pode ter contato com a família, por exemplo. A pandemia foi uma grande escola, né? Para a gente ver se todos esses conceitos acontecerem tudo ao mesmo tempo. A pessoa estava em casa, mas às vezes se recomendava, fica lá no quarto, não sai de lá, porque os outros familiares não pegaram o vírus, né? Não foram cometidos, né? E aí, controle. Controle é o que acontece, né, para reduzir a incidência, a prevalência da doença, né? Erradicação. Erradicação é, como eu dei o exemplo do sarampo. Determinado tempo, não existia casos de incidências de sarampo, por exemplo, no país. E de repente começa a aparecer. Estava erradicado, mas não estava eliminado. Eliminação é um outro conceito. Eliminação é a gente completamente sumir com essa patologia, né? Por exemplo, no Brasil a gente já erradicou poliomielite. Não temos mais casos dela aqui no Brasil. Mas se você olhar a África e alguns países da Ásia, existe poliomielite. Mas no Brasil a gente erradicou, não tem mais. Por conta dessas medidas já de tutela aí. Então a vigilância tem esse papel de coletar os dados, né, analisar esses dados, trabalhar as informações de forma estatística mesmo, né, controlando a informação e de forma que evite acontecer ou que esses casos possam evoluir de maneira muito forte. Então, você vai ver muitos conceitos no material de vocês, eu aconselho vocês a lerem, olharem o material. Estou com ele aqui, por exemplo, aberto. Lá tem uma tabela no seu material aí, se você abrir juntamente comigo. Na etapa 2, você vai ver ali etapas e atividades básicas do sistema de vigilância.
onde fala de coleta de dados, análise de dados, interpretação da informação, divulgação da informação. Tudo isso mostra lá quem é responsável, autoridades locais do município, né, autoridades do Sistema Nacional de Saúde, no caso o Ministério da Saúde. Então, para cada um desses tópicos, desde a análise de dados até a difusão da informação, tem gente responsável o tempo inteiro. Se você for no hospital hoje com dengue, alguém vai coletar, a partir do seu exame confirmatório, ou o médico, pela análise de sintomas, ele confirmar que é dengue, ele já tem que registrar isso no sistema, é obrigatório. Então essa informação vai subir para um portal. A tecnologia da informação vai nos ajudar nesse sentido. Isso atualmente é muito bom. Muito bem, pessoal, esse foi a parte 2. Nós vamos continuar o assunto na parte 3.